sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse momento estamos estudando a obra Desobsessão de André Luiz através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no 31º programa desta obra e hoje vamos entrar no capítulo 27, intitulado Livros para a Leitura. É claro que são livros para a leitura da reunião mediúnica, do chamado, da chamada Desobsessão, que nós intitulamos como Atendimento Espiritual. E ele coloca para nós assim: os livros para leitura preparatória no grupo serão de preferência: primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo; segundo, o Livro dos Espíritos; terceiro, uma obra subsidiária que comente os princípios kardecianos à luz dos ensinamentos do Cristo. Bastarão esses recursos, porquanto neles sintonizar-se-ão os assistentes no mesmo padrão de pensamento, em torno dos temas vitais do espiritismo cristão, compondo o clima vibratório adequado ao trabalho em mira. O Livro dos Médiuns e obras técnicas correlatas não devem ser lidos na reunião de desobsessão, mas sim em oportunidades adequadas. E aí nos capítulos 66 e 72, ele vai dizer quando que terão que ser estudadas essas obras. E aí a gente pergunta assim, mas meu Deus, só o Evangelho segundo o Espiritismo e só o Livro dos Espíritos? E a gente, muitas vezes, não tem a noção, né, não dá o valor devido a essa belíssima obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou aproveitar, vou ler o prefácio da obra. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos aos cegos. Olha, até aqui a gente já tem um conteúdo maravilhoso, né? Porque será que as nossas estradas estão profundamente iluminadas pelo nosso saber, pela nossa experiência, né? Será que é isso mesmo? Ou será que a gente, muitas vezes, a estrada pode até estar um tanto iluminada, mas estamos cegos em relação aos objetivos da vida? Meus queridos irmãos, quantos desafios se nos apresentam? Quantos desafios? Quantas vezes nós ficamos realmente sem saber qual a postura a tomar, né? O que fazer realmente? Então, gente, são esses Espíritos do Senhor, né, que, por ordem do Senhor Jesus, eles vêm trazer para nós essa luz para a nossa estrada e abrir os nossos olhos. E a gente sempre pensa na questão do ponto de vista, que é esse ponto de vista da vida espiritual, esse ponto de vista espírita, não é? Que a doutrina vem trazer para todos nós. E que a gente vai se enxergando como espírito imortal, a gente vai se enxergando como filho de Deus, né? As nossas atitudes começam a ser diferenciadas, nossas escolhas também. Então eles falam, iluminar a estrada e abrir os olhos aos cegos. E a gente precisa muito que os nossos olhos sejam abertos à luz do Evangelho de Jesus, que é o caminho, é a verdade, é da vida, né? A gente precisa ter essa visão mais constante. E aí,
continua o Espírito de verdade falando. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Então, eu lembro de Jesus falando, né, que todas as coisas deveriam ser estabelecidas. Elias veio para restabelecer todas as coisas. E ele veio e não entenderam e fizeram o que queriam. E aí está lá. E eles entenderam que era de João Batista que ele havia falado. Então, ao restabelecimento do sentido das coisas. Por quê, gente? Enquanto a gente não entende o sentido das coisas, a gente vive em trevas, né? A gente vive alicerçado no orgulho. A gente vive muitas vezes aplaudindo a injustiça porque está na moda, ou porque é bom, ou para ficar dentro de um grupo de referência, porque muitas vezes não temos outra referência a não ser o grupo social, né? Não sabemos trabalhar as nossas solidões, as nossas provas, os nossos ajustes. Então, o Evangelho, né, ele vem, a doutrina vem para dar o sentido da vida. O que eu estou fazendo aqui, não é? E por que as dificuldades ocorrem conosco? E continua o Espírito de Verdade falando. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Então aqui é esse concerto maravilhoso que nós somos convocados, né? No concerto é onde há harmonia, e como nós necessitamos de harmonia. Mas, na verdade, o convite do Espírito Verdade não é para a gente ser passivo, não, como assistente do concerto, não. A gente precisa pegar a lira, quer dizer, o nosso instrumento, né? A gente precisa unir as nossas vozes, e para isso a gente necessita estar com a voz harmonizada, a gente necessita conhecer as notas, o tom, o que vai ser cantado, né? E aí esse hino sagrado, que elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. É claro, meus queridos, que essa música, essa harmonia, esse canto, né, aqui está numa metáfora, um sentido simbólico, mas em termos de cada um de nós fazer a parte que compete para a harmonia do universo. E quantas vezes a gente se exclui desse trabalho? A gente acha que esse trabalho de harmonização está nas mãos dos espíritos superiores, dos bons espíritos, dos grandes espíritos. A gente se exclui. E aqui o Espírito de Verdade fala que é para nós. E ele vai se dirigir diretamente a nós quando ele diz: homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então essa fala do Espírito Verdade é muito bom, né? Primeiro, é para nós não nos sentirmos solitários, sabermos que eles estão perto de nós e que somos amados por eles. E olha só, meus queridos, esse trabalho que nós fazemos do atendimento espiritual em nome de Jesus, porque ele não falou: estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive doente e preso e me visitaste. E aí a questão, né, da parábola: onde foi, Senhor, que nós o vimos nu, sedento, faminto, doente, preso, e fizemos isto? E o Senhor da vida fala: toda vez que fizeres isto a qualquer um desses meus mais pequeninos,
será a mim que estarás fazendo. Então, a gente já vai entendendo aqui, não é? A necessidade da evangelização do nosso coração dentro dessa tarefa. Pois não serão os nus, os famintos, os sedentos, os doentes, os presidiários da vida material que chegarão, mas sim esses nus, famintos, sedentos, doentes, presidiários da vida moral, né, da vida espiritual, os grandes conflitos da alma surgindo ali para serem abraçados, para serem atendidos. Então é essa a grande necessidade nossa, de nos evangelizarmos, porque senão será um cego conduzindo outro cego. Então, olha a importância de se ler um pequenino trecho. E é interessante que Jesus não veio para causar polêmica, né? Jesus veio para nos ajudar no entendimento, na elevação, no socorro, nesse grande progresso que está destinado a todos nós. E é por isso, irmãos, que estamos aqui, pelas ondas amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento, estudando a obra Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, estamos no capítulo 27, intitulado Livros para a Leitura. E ele fala, né, que os livros são o Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós comentamos só o prefácio do Espírito Verdade, e já deu para nós um grande consolo, uma grande esperança, um grande apoio. E a outra obra é o Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra codificada por Allan Kardec, né, que contém o quê? Os princípios básicos da doutrina espírita. Princípios básicos sobre a imortalidade da alma. Olha que coisa interessante, né? A imortalidade da alma. É essa certeza que será reafirmada cada vez, em cada sessão em que estivermos juntos. É um espírito imortal, trazendo a sua história, trazendo o seu drama, o seu pedido de socorro, a sua reflexão, que estará ali para quê? Para mostrar a nós mesmos que nós somos espíritos imortais. Então, esse é um princípio básico da doutrina espírita. O outro, a natureza dos espíritos. A natureza é boa, positiva, ou a natureza inferior, né? A natureza superior ou a natureza inferior do espírito, que será reconhecida através da sua linguagem. E nesse trabalho, a gente tem as duas vertentes. Temos a assistência generosa dos mentores, que é essa natureza superior desses espíritos que estão ali, né? E temos a presença da necessidade daqueles espíritos que estarão aguardando a nossa atitude socorrista. E aí a gente vai ver, mesmo dentro dessas duas polaridades, né, o superior e o inferior, a gente vai ver uma imensidade de nuances, de caracteres, de coloridos para a nossa instrução e para que a gente não ache que o trabalho é uma rotina, que a gente não ache que o trabalho é uma repetição, né? É um trabalho com gente, e cada alma é um enigma, vamos dizer assim, né? É um sistema organizado. Então, esse livro dos Espíritos fala os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. E a gente tem aqui, na parte 2 do capítulo 9, da influência dos espíritos na nossa vida. Então, a gente tem nesse belíssimo capítulo, né, a gente tem a intervenção deles. É muito lindo mesmo. No nosso pensamento, a influência deles nos nossos
pensamentos e nas nossas ações. Temos o caso dos possessos, os convulsionários, a afeição que os espíritos sentem por certas pessoas, anjos guardiães, espíritos protetores, familiares e simpáticos, como é que eles se relacionam com a gente, né? Temos a questão dos pressentimentos, a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates, e muitos combates, né? Pactos, poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. Então, a gente está vendo a relação dos espíritos com a gente, com os homens, né? com a nossa humanidade encarnada, de diferentes formas, com diferentes nuances, que a gente precisa saber. A gente precisa entender. Não só para ajudar, mas também para aproveitarmos essas presenças generosas no dia a dia de nossa vida, ligada aos nossos interesses, ligada às nossas aspirações, às nossas habilidades, mas também ligados às nossas dificuldades, né? E aí o Livro dos Espíritos fala das leis morais. Essas leis maravilhosas, né? Que na verdade elas deram origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lei de adoração, lei de trabalho, lei de conservação, lei de reprodução, lei de destruição, lei de igualdade, lei de liberdade, né? Lei de progresso, lei de justiça, amor e caridade, essas leis todas, que na verdade é uma forma prática da gente cumprir os mandamentos, desde os 10 mandamentos até os mandamentos de Jesus, que é o amor a Deus, ao próximo, a si mesmo, né? Essas leis vão ajudando no nosso ajuste, né? Esse livro fala também da vida presente. Qual o objetivo dessa minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu posso melhor administrar a minha vida? A vida futura. Qual é o meu futuro? O que será de mim? O que será dos meus amores, né? O que será do planeta? O que será da humanidade em termos de futuro, né? Então, o futuro da humanidade. Então, eu vou ler de novo. O Livro dos Espíritos trata de quê? Os princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns. Então sabe o que eu falei, meus amigos? Da folha de rosto do Livro dos Espíritos. Que, como eu falei, a gente, no CELD, né, a gente acostumou, na primeira aula do livro, na introdução do livro, trabalhar com a folha de rosto, que é a carta de intenção, né? A folha de rosto do Evangelho o Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas morais do Cristo e sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas situações da vida. E aí tem o trechinho, né? Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, André Luiz recomenda que a gente utilize o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e, terceiro, uma obra subsidiária que comente os princípios kardecianos à luz dos ensinamentos do Cristo. E aí nós temos várias, né? Temos a coleção Fonte Viva, temos muitos livros que comentam uma frase, uma pergunta do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, né? Temos, de forma muito, muito importante também, muitas vezes livros de mentores, de trabalhadores espirituais da casa, diretores espirituais da casa, que muitas vezes se expressaram ou se expressam através da psicografia e da psicofonia, e a gente sabe que quase sempre é após uma reunião pública, né?
em que foi trabalhado um tema e as pessoas que compilam aproveitam um trechinho ou do Evangelho do Livro dos Espíritos para constituir em lição, no Leon Denis nós temos, assim, Palavras do Coração, né, em 3 volumes, é Dr. Herman fazendo comentários, né, da codificação de algum trecho. Temos Palavras do Coração, temos Pela Graça Infinita de Deus, que é Baltazar, comentando também aspectos da doutrina, Livros Espíritos e Evangelho, e temos Inspirações do Amor Único de Deus, que é Antônio de Aquino, também comentando, né? Temos a obra Focos de Luz, que é uma obra, assim, muito querida da casa de Leon Denis, porque são vários espíritos ao longo de muito tempo que foram dando mensagens acerca da casa. Quer dizer, na verdade, são obras, assim, bem mais específicas, né? Foram o Foco de Luz bem específico para casa e tudo, mas podem ser usados. E essas mensagens são mensagens quase sempre curtas, que pode ser feito comentário, que a gente não pode esquecer, gente. Esse momento é o momento inicial da reunião, que é o momento de harmonização. Então, para a harmonização, por isso é que ele diz que a gente não pega Livro dos Médiuns, nem obras técnicas, né? Que são obras assim de muito estudo, né? De muito aprofundamento, e que muitas vezes, dependendo da orientação bibliográfica, daquilo que a pessoa leu, ela pode ter choques em termos de ponto de vista. Até porque nem todos estudam essas obras, né? Nem todos conhecem essas obras com profundidade. Então, muitas vezes, a criatura viu uma palestra, ouviu um comentário, e ela parte para o campo do achismo, né? E isso, muitas vezes, cria uma certa descompensação vibratória no início da reunião. E o início da reunião, ele tem como grande, profundo objetivo a harmonização. É o estudo tranquilo, é o estudo sereno, é o estudo que vai colocar minha cabeça no trabalho que vai ser realizado, né? Em que vai fazer com que eu pense no meu papel dentro daquela reunião. É o momento em que eu vou começar a harmonizar meu campo vibratório. Então, embora seja um estudo sendo feito, mas eu vou me preparando num clima de prece, né? Num clima de emoção superior para o atendimento que vai ser feito daqui a pouco. Sem esquecermos que os espíritos que vão ser atendidos já estão, em sua maioria, ali na sala. Então, esse estudo que vai ser feito de forma bem simples, né? Mais profunda, de forma bem respeitosa, já vai servindo também para aqueles espíritos que estão na sala. Quantas vezes a manifestação deles é assim: eu não concordo em nada daquilo que foi falado. Aquilo que foi falado, isso é a crença de vocês. Então, se eles falam isso, é sinal que eles estavam ouvindo. Estavam ouvindo e já sendo preparados. E é muito interessante, meus queridos, e a gente observa isso ao longo do tempo, que muitas vezes a problemática do espírito que vai ser atendido tem tudo a ver com aquela lição do dia. E a gente sabe que não é por acaso, né? A gente já tem o conhecimento da grande preparação espiritual que é feita para a recepção desses espíritos, porque, afinal de contas, são os hóspedes de Jesus, são os amigos de Jesus, né? Os irmãos do Calvário, vamos dizer assim, que chegarão ali para terem assistência. E a gente sabe que, por parte da espiritualidade superior, da direção do trabalho, dos anfitriões do trabalho, que são os guias responsáveis pela casa, responsáveis pelo serviço, né? O atendimento será sempre de excelência. Então, meus amigos, que a gente, assim, não menospreze, né? Não ache que está sabendo muito do Evangelho e dos Espíritos, não. Que a gente possa valorizar essas obras. E quantas vezes é na reunião, é naquela leitura, daquele trechinho pequenino, que a gente desperta para aspectos que não havíamos pensado. E que muitas vezes
vão nos socorrer nas resoluções de nossa vida. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.